Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, né, meu? É isso aí. A gente estava conversando qual que seriam os desafios aqui de desenvolver esse evento. A gente falou, pô, a primeira palestra é o começo da manhã, a galera está com um pouquinho de sono, mas eu vi que vocês chegaram bem cedo e é muito importante. É como o Igor falou, aqui na CleanSport, nosso, um dos pilares é o desenvolvimento educacional, não só dos nossos internos, mas de toda a nossa classe, podemos dizer assim. E quando a gente pensa no imersão personal, a gente, no último ano, já pivotou um pouco, trazendo um pouco mais para o lado da nutrição e também da fisioterapia e outras áreas num contexto geral. Aqui está um pouco da minha formação, vou deixar por alguns segundos aqui para vocês entenderem, mas a minha formação de base ela é a educação física. Como o Ego falou, eu cheguei aqui em 2018 como acadêmico, sim, mas eu já tinha aberto empresa dos meus 21 anos, já tinha quebrado, já tinha feito outros movimentos, como atleta, né, como empresário, como empreendedor, como família, tinha rodado vários lugares do Brasil e cheguei aqui na CleanSport. Quando eu chego aqui na CleanSport, eu me deparo com uma cultura muito explícita. E é esse eu quero falar com vocês sobre cultura. A gente modulou a cultura? Modulou a cultura. É a mesma de algum tempo atrás? Não é a mesma de algum tempo atrás. Mas a essência, ela se mantém. Então, aqui, gente, quando eu... O professor Braulio Banco está ali no fundo, pode contribuir. Quando eu estava na graduação, eu sempre olhava para os profissionais de educação física que tinham uma atuação com desenvolvimento um pouco mais voltado para a gestão. Professor Older era um exemplo, professora Fabiana era um exemplo. Não que eu não olhasse para as capacidades técnicas da nossa área como atuação primária, mas eu olhava que eu poderia ir além do quanto um profissional de educação física, um fisioterapeuta, um nutricionista poderia estar em alguns cargos de gestão, contribuindo para a sociedade de uma maneira educacional. E é isso que eu estou fazendo hoje. Aqui tem algumas graduações, desde gestão comercial, MBA em marketing, pós-graduado em psicologia. Hoje nós temos aqui 90 pessoas na CleanSport trabalhando e entregando o seu serviço e fazer a gestão desse time, a gestão emocional, porque ninguém gere pessoas, nós gerimos a emoção das pessoas frente às relações delas no dia a dia. É muito importante a gente falar sobre isso. E agora estou numa graduação que está me fazendo uma grande diferencial, que é a gestão da comunicação organizacional. Pessoal, vamos lá, vamos falar sobre cultura. Primeiramente, aí, levanta a mão, por favor, quem é educação física. Deixa eu me situar, legal. Nutrição, tem alguém? Bacana. Fisioterapia? Outras áreas? Alguém? Beleza. Quem está no estado de acadêmico, levanta a mão, por favor. Bacana. Formados, recém-formados. Recém-formados. Mais de 2 anos, 3 anos de mercado, levanta a mão, por favor. Bacana. Agora, uma outra pergunta. Quem está em um estágio de transformação de carreira? Quem está pensando, cara, eu quero ir para um outro caminho, eu não estou tão satisfeito com o momento atual? Levanta a mão, por favor. Legal. Bacana. Aqui está um exemplo da Acla, a gente tem uma relação de amizade, mas é mãe, né? A mãe está sempre num estado de se transformar e se redefinir frente às necessidades, né? Eu tenho uma esposa e uma mãe em casa, com uma filha pequena também, então a gente sabe do quanto a rotina e a vida da mulher tem que se modificar e, por vezes, se adaptar. Infelizmente, a relação que tem e precisa de uma base familiar muito importante, que seja o seu alicerce para a mulher, de fato, voltar para o mercado de trabalho, fazer transição de carreira e assim por diante. Mas compreendendo cultura, pessoal, cultura eu vou trabalhar aqui de 2 maneiras, pessoal e organizacional. Eu sempre quero trazer uma relação do quanto pessoa e do quanto empresa, tá ok? Então vamos lá, cultura pessoal é o nosso jeito de ser e é o jeito da empresa de ser. Vamos lá, se a gente for para o Rio Grande do Sul, a gente consegue interpretar, só conversando com as pessoas, que ali há um gaúcho, pela sua maneira, pelo seu jeito de ser, pela sua cultura intrínseca, certo? Isso é a nossa maneira de ter a cultura pessoal. E quando é organizacional, é o jeito que a empresa faz as coisas. Mas por que eu vou falar sobre empresa também? Porque nós estamos alocados em empresas. Se hoje eu estou como diretor da CleanSport Prime, eu preciso ter uma noção de como é a cultura daquela empresa. Porque muitas das decisões tomadas no dia a dia, elas são balizadas pela cultura. Um grande problema é que a cultura não é visual, ela é algo intrínseco, mas ela existe. Cultura organizacional é isso mesmo que eu estou falando para vocês. Ela nasce de uma pessoa ou grupo. Aqui um exemplo, nós temos o proprietário, o CEO, o Kleber, sócio majoritário, que tem a sua cultura dissipada dia após dia
pelos seus gestores, são os seus guardiões, e pelo time como um todo. Então, é natural. Essa semana mesmo estava no debate eu, Felipe, mais um outro parceiro de negócio, e a gente estava discutindo sobre CRM, planilha e tudo mais, e ele falou, cara, alguns processos a gente não consegue ainda formalizar, mas o mais legal de tudo é que entender que as pessoas têm a cultura de fazer o melhor e entregar o melhor, e aquele processo acontece. Isso é cultura, está dentro de nós. Compreendendo o comportamento, Kleber vai falar um pouco mais depois sobre isso, de perfis comportamentais, entrando num aspecto um pouco mais técnico, mas é isso daqui, gente. Eu costumo resumir sobre ações e reações. É a maneira com que a gente, por vezes, reage. Na maioria das vezes, não há uma ação, há uma reação. Se alguém agora levanta e fala, cara, sua palestra não está muito bacana, eu vou ter que ter um controle da minha reação frente a essa adversidade. Certo? Então, ligado à forma como nós relacionamos, comunicamos, resolvemos conflitos. Se eu uso a cultura como um balizador, eu vou ter um comportamento associado à minha cultura. A importância da inteligência social é algo que eu gosto muito de falar, saber se posicionar e agir bem em grupo. Por que em grupo? Hoje nós precisamos trabalhar o aspecto de gestão relacional. Nós nos relacionamos dia após dia, seja em casa, seja no trabalho, seja na igreja, seja no futebol. Dificilmente a gente está simplesmente sozinho, tendo uma interação, e às vezes está tendo interação com outra pessoa pela internet e assim por diante. Então, papéis dentro da empresa. Eu perguntei para vocês quem estavam em determinadas áreas, e agora eu vou trazer um outro aspecto para vocês. Quando a gente divide dentro de empresa, a gente tem o campo operacional, o tático e o estratégico. É tipo futebol mesmo, é tipo esporte, é tipo o que a gente já vive, tá? Quando a gente fala de operacional, eu vejo hoje, dia após dia, muita gente, pessoas falam, cara, eu quero sair do operacional, eu quero sair do operacional. Beleza, eu sou hoje diretor de operações, eu cuido de todas as operações do grupo. Eu preciso entender da operação, eu preciso estar na ponta vivenciando a operação. Vocês estão aqui sentados em cima de uma quadra de futebol, de futsal. Piso modular, bacana, mas isso daqui, quem lembra, antes, era um gramado sintético. E que no dia que nós fomos tirar, eu estava junto com mais 7 pessoas que paramos suas atribuições para fazer em conjunto. Porque o exemplo arrasta. Era muito importante que eu estivesse junto com aquelas pessoas fazendo aquela força comunal para tirar isso daqui. Porque é sobre cultura. A cultura da empresa é, todo gestor da empresa precisa fazer além, precisa contribuir com o seu liderado. Então, o meu comportamento frente à cultura é participar de atos como esse. Poxa, Brunão, mas eu quero muito sair do operacional. Beleza, para onde que eu posso pensar agora? Vou pensar em estar em maneira tática. Como que eu posso delegar de melhor maneira mais afetiva? Como que eu posso formar time? Como que eu posso distribuir funções e atribuições? Só que aqui começa um grande desafio, porque eu começo a liderar grupos. Eu começo a gerenciar conflitos e gerenciar processos. Só que processos é algo quadrado e não tem sentimento. E quando eu vou para o estratégico, é quem cria, planeja e decide. Poxa, que legal, chegar num cargo de estratégico, ficar sentado na minha mesa, ficar sentado na minha cadeira, e tudo vai ficar fácil. Não, não vai ficar fácil. Tudo vai ter um grau de importância e um grau de dificuldade que você vai precisar passar após dia. Quem hoje lidera grupos de pessoas aqui? Quem está em algum cargo de supervisão, coordenação, por favor? Legal. Quem lidera até 5 pessoas? Acima de 10? Acima de 15? Acima de 50? Aí conflitou, né? Tá ali o Mitamura. Poxa, então assim, tudo começa a ficar um tanto quanto mais difícil, gente. Entender que a gente precisa vivenciar o passo 1 para o passo 2 e para o passo 3, ter eficiência e ter saúde. Você sabe em que nível que você está hoje? Hoje, você sabe, poxa, eu estou aqui. Se eu estou aqui e quero chegar no futuro em tal estado, o que eu preciso fazer para a contribuição do meu futuro? Quando a gente fala de cultura, novamente revisando, a cultura é balizadora de decisões. Se eu faço a leitura de como é a cultura da empresa que eu trabalho, ou do time que eu me relaciono, ou do ambiente onde eu presto serviço, eu vou conseguir ter um comportamento modulado frente àquela situação. Mas eu vou ter que ser uma pessoa aqui e uma pessoa nesse grupo, você tem que ser um ser adaptável. Você tem que ser um ser flexível.
Sabe por quê? Porque são diversas modulações. Um dos grandes valores da Clean Sport, flexibilidade associado à responsabilidade. Uma grande dor da Clean Sport, flexibilidade baseado à responsabilidade, porque se torna subjetivo. Como é que você gera um conflito? Se não tiver cultura balizando, poxa, isso daqui é intolerável. Se é intolerável, tem movimentação, independente se você está como acadêmico, como professor, como supervisor, coordenador ou até mesmo de gerente. E isso acontece. Se a gente pega para construir a cultura balizada, norteada, posicionada, toda tomada de decisão, a gente vai revisar ali qual que é a nossa cultura. Isso aqui é intolerável. É intolerável? Então, desculpa, cara. Não tem nem do que conversar. É sobre isso. Agora, nós, como profissionais, prestadores de serviço, que estamos associados a alguma empresa, faça a leitura da empresa que você está. Qual que é a cultura daquela galera que está ali? Qual é? Poxa, mas se... eu nunca esqueço uma vez. Pô, beleza, mas eu tenho isso. Mas, cara, a metodologia da empresa se diz nisso, nisso, nisso. São 3 pilares. Você está no 5º. Poxa, bacana, legal. É um autodesenvolvimento, mas é seu. Ele não está para dentro daquele negócio. Não adianta eu fazer um curso, uma formação de spinning, mas aqui não tem aula de spinning, velho. Eu vou ter que buscar um mercado de trabalho fora. Isso é um problema? Não é um problema. Cresça o suficientemente para você. E talvez a empresa onde você está, o local onde você está, não vai te comportar mais. Isso acontece aqui internamente. A gente mudou a cabeça. Essa semana a gente estava numa conversa, eu falei, poxa, que legal, quando as pessoas saem daqui e vão prosperar para algum lugar, eu falo, pô, fico feliz. Porque mudou o mindset, mudou a mentalidade disso. É sobre pessoas. Nós se colocamos como uma empresa formadora profissional. Então, nós estamos aqui para formar pessoas. Algumas vão formar, vão crescer, vão empreender e vão ficar dentro da empresa. Outras não. Mas, voltando para nós, gente, nós, como pessoas, CPF, precisamos entender muito bem onde nós desejamos chegar, dia após dia. Senão, a gente fica preso em tomadas de decisões financeiras, preso ao salário, preso a uma dificuldade de tomar uma decisão, pô, mas eu não posso arriscar agora. E a gente vai passando o tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos e assim por diante. Essa é uma frase, queria que vocês lessem com calma, por favor. Você não precisa ser inteligente, precisa ser inteligente socialmente. Isso aqui diz muita coisa. Lembra lá da reação, do comportamento, de como que a gente reage, como que a gente age? Você não precisa ser inteligente, você precisa ser inteligente socialmente. É muito comum você entrar em reunião de grupo de debate, a pessoa fala assim, mas eu acho que tem que pintar de preto. Mas eu não concordo. Muda um pouquinho. Cara, se a gente pensasse em pintar de amarelo, você entende que você consegue conduzir? Eu falo muito com a minha esposa, por vezes, quando nós vamos na escola da Maria, falar sobre Maria, minha filha, na reunião de pais. Qual o objetivo da saída da reunião? Eu quero isso. Beleza. Então, vamos conduzir a nossa conversa para isso. A maneira como que nós vamos reagir, se nós vamos ser, por vezes, histéricos, eufóricos, assim por diante. Ontem teve uma mesmo, que a escola não entregou um laudo que nós gostaríamos que ela entregasse. Pô, beleza, mas eu entendi que o problema é sistêmico da escola, é um processo, não é daquela pessoa específico. O problema é quando você traz a pessoalidade para o problema. É muito comum nos times, notem isso a partir de segunda-feira. Vou chegar para o Eliezer, que é o gerente de marketing, vou falar do Pedro. Cara, o Pedro não entregou aquilo que ele tinha que entregar. Mas também, cara, o cara chega atrasado, fica fazendo isso, sempre fala a pessoalidade, a sua opinião. Ou, por vezes, a pessoa chega e fala, poxa, eu não gostei de... o cliente veio reclamar, cara, daquele bistrô. Você acha que fica legal ali? O cliente reclamou, tal. Quantas pessoas reclamaram? Uma. Legal. Ela usa? Legal. Vou dar um exemplo muito mais prático. Professor, colocamos o pão de queijo lá no bistrô, não colocamos? Deu problema? Pô, esse pão de queijo na academia não funciona. Por que não funciona? Por que não condiz com saúde? O que é o estado de condição de bem-estar e qualidade de vida? A qualidade de vida para um fumante é fumar, não é? E como é que você muda a percepção dele?
Ah, mas não e tal, mas, pô, se colocar lá, eu vou ter vontade de comer. Mas isso é você, correto? É o seu desejo interno, correto? Correto. Ah, o que está incomodando é o cheiro. Mas o cheiro do pão de queijo ou o cheiro forte? Ah, o cheiro forte. Então quer dizer que se eu trocar meu desinfetante, colocar um mais forte, isso também vai te incomodar? Vai. Então é o cheiro, não é o pão de queijo. Saber fazer boas perguntas te faz ser uma pessoa melhor relacionada sem entrar em conflitos. E automaticamente você vai captando informações e feedbacks para a melhoria do processo. Nós não tiramos o pão de queijo. Ele simplesmente é assado em horários diferentes. Você não precisa ceder. Ah, mas está todo mundo falando. Todo mundo quanto? Todo mundo quem? Quem falou? Eu vou entender se é pessoalidade ou não. Se simplesmente é uma opinião maquiada no feedback ou não. Ou se a pessoa está usando de um terceiro para falar aquilo que ela não tem coragem de falar. Passem a anotar isso nos relacionamentos de vocês. Pô, mas fulano falou isso. Pô, mas fulano... Tá... Às vezes é o que a pessoa mesmo quer dizer. Ela só está buscando pessoas para se unir à opinião dela e dissipar a informação. Então, pensem muito sobre isso, gente. Ser inteligente socialmente. Como que a gente faz isso? Leitura do ambiente. Ajustando o seu discurso conforme a pessoa e o ambiente. Ouvir mais do que falar. Criar conexões antes de cobrar entrega. Quando eu comecei, eu perguntei quem era da educação física, fisioterapia ou nutrição. Já fiz uma leitura. Quem estava no primeiro ano, segundo ano, acadêmico, outra leitura. Entendi quem são coordenadores, supervisores, gerentes, gestores. Eu já tenho uma visualização um pouco antes, que eu estudei o grupo que estaria aqui. Mas eu consigo me entender e ajustar a minha comunicação. A maneira que eu me comunico com vocês, seja visualmente, seja de maneira expressiva. Tudo isso é importante para a nossa relação. E aí, quando a gente faz a integração de cultura e comportamento, é sobre isso. A cultura influencia o comportamento. Então, se tem eu ia até colocar uma foto. Nós tivemos uma visita aqui o ano passado, acho que algumas pessoas souberam, e de um atleta, né? E onde eu tinha informação desde sábado e precisava muito conduzir aquilo sem que ninguém soubesse, ou poucas pessoas, no mínimo, soubessem. E realmente chegamos até o dia da visita do Neymar até aqui à empresa, e tínhamos 3 pessoas que sabiam, né? Nem a minha esposa sabia. Por que a gente tinha que ter um comportamento muito assertivo? Porque a cultura da empresa é de discrição frente ao processo. Então, nós tínhamos uma relação contratual, nós tínhamos uma relação... no fim, eu acabei de falar aqui, tinha uma relação contratual e tudo mais. A gente internalizou tanto que aquilo não poderia vazar, que aquilo não poderia ser algo negativo para a gente, que a gente mentalizou cláusulas de contrato e tudo mais. Então, não pode aparecer foto dele treinando e assim por diante, e X e tal. E esse era o comportamento que precisava executar para entregar aquela operação. E nós entregamos no dia... fechamos a empresa e tudo mais. Foi difícil, porque a gente não poderia transmitir aquela informação para o grupo de pessoas e como transmitir, né? E as pessoas têm seus desejos de conhecer e tudo mais. E acabou que deu tudo certo, graças a Deus, ok, bacana, foi embora. Quem estava no dia, na operação, lembra da situação da caixa, que eu cheguei com uma caixa assim, e falei, galera, coloca o celular aqui dentro. Mas, pô, para que isso? Coloca o celular aqui dentro. Eu precisava ter a certeza que aquela informação não vazaria da nossa parte. E mesmo que a pessoa, por exemplo, saiu daqui da empresa e foi lá para fora, ela poderia falar, eu acho que é, mas não poderia vazar de ninguém que estava aqui dentro. Meu telefone pipocava. Cara, estou sabendo que o Neymar está em Maringá, você vai dizer onde que ele está. Pô, lógico que intrinsecamente você fala, pô, está aqui, ó, que bacana. Pá. Mas não pode fazer isso. E como é que você reage? E aí, será que é bom? Eu fiz essa pergunta para o Eliezer uma vez. Será que é bom você saber das coisas antes que todo mundo? Será que é bacana? É difícil, cara. E aí, como é que você vai contar, não vai contar? Você fica eufórico, mas você escolheu estar naquela posição de ser a única pessoa que sabe de um segredo. E aí a cultura é clareza. Na terça-feira, a gente fechou a empresa de novo por 1 hora e contou para todo mundo o motivo pelo qual nós não poderíamos vazar a informação. Trouxemos o contexto, por que cada pessoa estava envolvida na operação, por que cada pessoa estava envolvida em uma função. E, a partir daí, as pessoas começam a ter uma outra visão frente ao caso.
E se você não comunica, você deixa subjetivo o entendimento por parte do outro. Ah, mas é a velha frase. O óbvio precisa ser dito, desenhado, reexplicado e muito mais do que isso, checado. TMR, tirando o meu da reta. Eu expliquei para você, eu desenhei para você. Você entendeu? Entendeu. Vai lá e faz. Ah, mas eu não entendi o que você falou. Pô, mas a gente fez 3 checklists aqui. Você disse que entendeu. Então, beleza, da próxima vez eu vou melhorar a maneira como eu comunico com você. Afinal de contas, se eu comunico algo, você não entende algo, o erro é meu. Eu não fui assertivo na comunicação. Autoconhecimento, pessoal. Rapidinho aqui, então. Direcionamento pessoal. Agora vamos falar sobre pessoas. Quem que é você no game? Reconhecer sua identidade profissional e pessoal. É muito importante quando a gente faz esse processo de entender os nossos valores, quais são nossas crenças, principalmente quando são crenças que nos limitam e nos travam e nos deixam num estado de inércia, de reclamação, de não visualizar a prosperidade, o crescimento, e isso trava. Onde você está? Papel atual, se você é professor, fisioterapeuta, nutricionista, etc., identificar se você está em operação, tático ou com ambições estratégicas. Uma vez um professor falou para mim, cara, eu quero sair da minha função, eu quero mais liderar pessoas, e eu quero, sei lá, quero crescer. Eu falei, bacana, muda o seu comportamento. Um exemplo, normalmente aqui está cheio de pessoas treinando, e nós temos um professor que acaba acompanhando até 10 clientes, acompanhado de um acadêmico. Falei, cara, sai do seu círculo. Como que eu faço sair do seu círculo? Se eu estou com vocês aqui, eu estou aqui, correto? Poxa, muda um pouquinho o seu posicionamento. Começa a rodar um pouco mais, começa a conversar com outras pessoas, se relacione com outras pessoas, comece a falar com outros profissionais sobre alguns outros assuntos, comece a ser inteligente socialmente. Você vai começar a criar um poder de influência frente às pessoas. Ao você se disponibilizar para as pessoas vão acreditar que, de fato, ela pode, em um momento de dúvida, procurar você para ter um feedback, um direcionamento. Aí você começa a captar pessoas para que você vai mentorar. Mentorar não é simplesmente grandes mentores, não. No dia a dia, nós temos aquela mentoria com um colega. E aí, como pessoa, você precisa filtrar quem são as pessoas. Dica de livro, especialista em pessoas, Tiago Brunet. Ele divide as pessoas em caixa. A pessoa que eu falo do meu relacionamento com a minha esposa não é a mesma pessoa que eu falo sobre dúvida de finança. Não é a mesma pessoa que eu falo sobre profissão. Porque, às vezes, o cara que fala comigo sobre relacionamento, que me dá boas dicas, é um cara que não tem educação financeira nenhuma. E, quando eu for falar sobre esse determinado tema com ele, ele não vai me trazer assertividade. Mas ele não deixa de ser meu amigo, meu colega. Quando você passa a colocar pessoas em caixa, o que você faz? Você diminui o seu estado de frustração frente às pessoas. Porque você já não espera tanto daquela pessoa aquele tipo de resposta comportamental. E aí você consegue viver leve. Porque no fim da vida, ou no fim de tudo, a gente fica frustrado por as pessoas não fazerem aquilo que a gente queria que elas fizessem. É ou não é? Ah, mas eu queria que ela tivesse feito assim. Beleza, mas não fez. Porque a vivência dela é outra, a experiência dela é outra. Onde você quer chegar? Traçar metas, liderança, gestão, negócio próprio, visão de futuro. Isso aqui é bem interessante. Poxa, legal, quero alcançar tal cargo, bacana. Seu telefone vai tocar 00:30, porque o alarme disparou e você vai ter que ir lá na empresa desligar. Ah, mas é difícil. Você quis aquilo ali, não quis? Se você não quer... Essa semana eu tive uma conversa com o João, ele está ali no fundo, a gente estava falando sobre futuro e trabalhar até as 9, até as 10. Cara, eu lembrei de você umas 3 vezes essa semana quando eu cheguei em casa meia-noite. Ontem foi um dia que eu saí daqui 9:30 e voltamos para cá para finalizar as câmeras com o pessoal da equipe. Eu cheguei em casa 00:30. Só que nós conversamos sobre o quê? Isso tem que estar muito claro para a gente. Para mim, isso não é um problema. Eu sou feliz assim. E eu preciso respeitar as pessoas que não pensam da mesma maneira. E eu olhei o stories do Mitamura, era 1:29, ele finalizou a palestra. Era de manhãzinha, 5:30, ele estava pegando o carro e vindo para cá. Mas eu tenho certeza que, na cabeça dele, pô, esse é o game, cara. É o que ele gosta de viver. E se a gente faz isso de maneira feliz e leve, a gente passa a inspirar pessoas,
a gente passa a ter compreensão das pessoas. Vamos lá. Cultura e posicionamento pessoal é muito importante quando você tem a sua cultura, quando você vai atender o seu cliente, seu paciente, e ele nota que você é uma pessoa aculturada, aquilo de recorrência é seu. A pessoa que acorda de manhã, chega na empresa e posta, bom dia, pessoal, independente da situação, que chega lá e traz uma lembrancinha, que traz um bombonzinho, que traz uma situação para o cliente. Agir coerente com quem você é, dentro da sua essência. Isso faz diferença? Acredito que faça muito. Conhece essa pessoa aqui ou não? Alguém sabe quem é ele? Ninguém sabe? Quantos conhecem ele? Deixa eu visualizar, pelo amor de Deus. Legal, a área da saúde. Essa marca é a Probiótica, Quem conhece a Probiótica? Legal. Ele é um atleta ou não? Não. Alfredo Soares, uma das maiores potências hoje de empresário no Brasil, um dos sócios do G4. A construção da marca pessoal foi tão relevante a ponto de uma marca de saúde colocar ele como garoto propaganda. Ou seja, se você não olha para a sua marca pessoal ainda, não constrói autoridade, não constrói boa relação, não constrói boa confiança, não constrói boa entrega, você está perdendo uma boa parte de ter uma remuneração futura ou até mesmo um posicionamento de crescimento. Isso aqui é um exemplo claro de crescimento de marca pessoal. Uma pessoa que não está atrelada, ele mesmo fez um post sobre isso. Ele falou, eu nunca imaginei que eu me tornaria uma pessoa pública e uma pessoa que estaria associando a minha marca em um produto de saúde. Nós estamos aqui em um evento de saúde, com profissionais de educação física, fisioterapia, nutrição, que conhecem a marca, mas não conhecem o garoto propaganda. O que essa marca está querendo fazer? Está querendo romper a bolha. Porque ela está querendo usar do marketing desse cara aqui, da influência desse cara aqui, para acessar pessoas que ela não conhece. Ou vocês acham que o Paulo Marçal, o que ele fez na política no ano passado, foi simplesmente mero acaso? Ele rompeu a bolha. Se a gente parar para pensar como que o marketing vem agindo, principalmente o online, é sobre romper bolhas. Toda vez que alguém cai num cancelamento, hoje o cancelamento é intencional. Ele faz o cancelamento. Eu conheço só essa galera, eu falo com essa galera todo dia. Pum, essa galera me cancelou. Vocês vão falar de mim. E aquela galera que está aqui vai me conhecer. E pelo menos 10%, 30% virão para o meu lado. E aí ele aumenta o seu potencial de alcance. Agora vamos lá. Cheguei num cargo de liderança. Entenda uma coisa muito bacana. Liderança como serviço. Servir. Serviço, servir. Eu não saio de casa para ir para o trabalho. Eu saio de casa para ir para o meu serviço. É onde eu sirvo. Dia após dia. E não como cargo. Toda vez que você olha para o cargo, você esquece das atribuições, do que aquilo vai te trazer de problemas ou de benefícios como um todo. Gerenciar é diferente de liderar. Quando a gente fala de gestão, a gente está com foco em processos, entregas e métricas e liderança. A liderança ela não precisa de um cargo para você liderar. A liderança é sobre inspiração, sobre servir ao próximo como essência. E isso é autoconhecimento, porque dá muito trabalho. E quando a gente fala de liderança, é sobre isso. Colocar o seu ego no bolso, por muitas vezes olhar para o seu time e entender que, ao final do resultado, quem vai ganhar o bônus, ganhar os louros e tudo mais, é o seu time, meu. E você está feliz. Você está contente com isso, de estar fazendo a roda girar e acontecer. Agora eu quero fazer o tripé da consistência, que eu gosto muito de falar sobre processo, cultura, processo e comportamento. Se não tiver uma cultura muito bem definida, o seu comportamento frente a processos não será efetivo. Quem sabe o que é processo aqui na base? Sabe o que é um processo? Processo de procedimento operacional padrão. Basicamente é sobre isso, sobre input, sobre o processo em si e o output. Vou trazer um outro exemplo, mas é muito importante para vocês aplicarem isso na prática de vocês. Tem muita aplicação. Aqui é um exemplo muito básico, tá? Aqui é uma sequência de ações que eu coloquei para vocês. E aqui eu trago um pouco mais exemplificado. Quando a gente fala de melhorar o processo dentro da nossa aplicação. Quando eu atendia personal, eu tinha um processo de posicionamento de venda na internet. Tá? Quando a gente fala de processamento e processo, é isso daqui, ó. Entrada, informações, conhecimento, insumos. Lembra lá do feedback do cliente quanto a pão de queijo?
Quanto que a gente faturava? 0, porque não vendia. Quanto passou a faturar? Cara, está vendendo 80 por dia. Boa informação. É relevante para mim? É relevante para mim. Mas é importante ouvir os clientes? É importante ouvir os clientes. Quantos clientes? Cara, no mínimo uns 30. Cliente e equipe interna. Porque eu comecei a entender que o pão de queijo ele tem mais influência para a equipe interna de dar um respaldo para ele não ter que ir lá no posto do que talvez o cliente. Isso é positivo para mim? É. Porque a cultura da minha empresa é também oportunizar um benefício, uma facilidade para quem está aqui dentro. Então, eu vou tomar a decisão baseada nisso. Processei, saída, resultado, serviço ou produto. A definição de que o pão de queijo permanece em horários diferentes. Mas se não tiver feedback, não tiver análise, não dá. No último imersão, não tinha ar-condicionado. Nesse tem ar-condicionado. Porque nós recebemos de 100% lá, de 10 reclamações que nós tínhamos semanalmente, 8,7% era de contra a climatização. Colocamos em dados, entreguei para o CEO da empresa, falei, irmão, aprova aqui, ó, R$170 mil de investimento. Hoje, 87 das reclamações do cliente vindo para nós é com clima. E não só cliente, equipe. Pô, então faz sentido fazer um investimento. Só que sem dados, sem tomar decisão assertiva. Cultura, reprisando então, pessoal, é o invisível, é o que rege, é o que está interno em nós. Tá? Processos é o tangível, é o que é desenhado, ele é quadrado. A gente escreve, a gente desenha, analisa, melhora e a gente evolui. Cultura de processos. Aqui tem um processo desenhado. Quebrou o processo? Por que quebrou? Ah, faltou isso, faltou insumo, faltou pessoa, faltou isso. Dá para melhorar? Dá para melhorar. Cultura de melhoria em processo. Agora, que eu vejo muita gente, não, mas está no processo. Cara, muda o processo. Muda a mentalidade de melhorar o processo. Se eu tenho hoje uma geração que está buscando a inovação, por que eu não olho para eles? Ah, mas a geração... Eu falo, gente, a gente está aqui numa idade muito parecida. Quando eu junto com um grupo de pessoas, gestores, um grande problema que eu visualizo hoje não simplesmente é a geração atual, mas a resistência dos mais velhos. Bicho, é difícil, cara. Pegar a pessoa ali que já está num grau de estágio finalizado, para você modular a mentalidade é um tanto quanto difícil. E o seu comportamento? Se o meu comportamento é, de fato, melhorar o processo, eu vou olhar para os processos de maneira mais assertiva. Colocando na prática, desenvolvendo a inteligência social. Você não precisa ser inteligente, reprisando para vocês, precisa ser inteligente socialmente para que nós tenhamos boas relações, dia após dia. E desenvolva a sua habilidade de feedback, tanto de ouvir quanto de dar feedback. Dar feedback é difícil pra caramba, cara, principalmente quando o feedback é negativo. Mas você precisa falar, porque você precisa ser franco, você precisa ser direto. E principalmente quando você pensa em ouvir. E quanto a você, como está o meu trabalho? Qual ponto da minha comunicação precisa melhorar? E qual ponto você acha que deve manter e continuar fazendo? No final do ano, eu fiz uma reunião de feedback com uma cliente e, em mais ou menos 15 minutos, eu identifiquei que eu tinha falhado com ela, eu expliquei para ela e aquilo melhorou nossa relação. Mas se eu não faço uma entrevista de feedback com ela para ouvir do que ela estava querendo falar sobre o descontentamento dela, eu perderia essa cliente. De 4, 5 anos. Então, o feedback é muito importante. E isso, gente, a gente fala muito sobre comunicação, sobre oratória, mas ninguém fala sobre escutatória. Escuta ativa. E escutar de maneira ativa é prestar atenção, é ouvir, ter paciência, sem julgamento, analisar, a partir daí tomar a decisão, chamar 1, 2, 3, 4, 5 pessoas envolvidas na situação, no problema, no conflito, tirar o seu ego do bolso. E para finalizar, em tempos de extremo, tanto de um lado, tanto de um outro, pratique a temperança. É sobre isso. Em um mundo de extremos, ela deixou de ser uma virtude para se tornar uma necessidade. Entenda que nunca nós teremos os nossos pratinhos sempre equilibrados. Ao tomar uma decisão de ser mãe, os pratinhos do meu trabalho vão modificar. E para voltar, os pratinhos, talvez, do seu marido que tinha lá o lazer de jogar bola aqui, ali, outra, vai ter que quebrar. Porque é sobre equilíbrio, mas tem que fazer sentido. No mais, pessoal, a única reflexão que eu deixo para vocês é: entendam onde vocês estão, construam
uma ponte que conecte com o seu futuro, mas não deixe de fazer o que precisa ser feito dia após dia para você chegar lá. No mais, ótimo dia, nos vemos em breve. Valeu!